Pretendo, em alguns minutos, me deter sobre um tripé que explicita o sentido desse evento e o contexto desse evento na Justiça Eleitoral, no Poder Judiciário e no tempo brasileiro do presente. E, por isso, o tripé trata da Justiça Eleitoral, da questão da corrupção e da democracia. Começo citando o que disse em 2001 o então presidente George W. Bush, e cito: ou vocês estão de nosso lado ou estão contra nós, disse ele ao referir-se ao trabalho da Organização das Nações Unidas. Essa informação está numa obra imprescindível para o Brasil. Trata-se da biografia de Sérgio Vieira de Mello, uma obra imprescindível para o Brasil, publicada cerca de 10 anos faz na tradução brasileira, e que foi escrita pela jornalista Samantha Power. O brasileiro Vieira de Mello, como sabemos, deu a vida pela paz e foi morto pela violência impune e pela soberba imperial. Era dele a afirmação segundo a qual nenhuma paz será duradoura enquanto prevalecer a impunidade. Sabiam, por isso, as suas razões, a defesa do Tribunal Penal Internacional. Sabiam as suas razões. Tinham o aroma de entender a relevância de contarmos, nada obstante a oposição dos Estados Unidos da América do Norte, com o Tribunal Penal Internacional e a imposição de responsabilidade a criminosos. Por isso, Vieira de Mello não se acompliciou com genocidas ou com mentes totalitárias, nem com populistas de ocasião. Teve o ousio de tratar de questões de direitos humanos espinhosas daquele momento. Era um brasileiro intimorato, sem receio de diálogo franco e honesto. Do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ao encontro que teve em 5 de março de 2003 com o presidente norte-americano, foram poucos meses na vida de Vieira de Mello. E daí também, apenas mais 5 meses após a invasão do Iraque, liderada pelos Estados Unidos, e lá, no mês de agosto, ele se foi. Ele sabia demais, escreveu Samantha Power. Sabia dos interesses os mais diversos e contraditórios. Sabia dos grupos armados e sabia dos poderosos. Mas ele guardava uma chama do idealismo para combater as injustiças. E era-lhe mais que suficiente essa chama, pois ele não tinha ilusões, nem sobre o presidente Bush, nem sobre a própria ONU, cujos funcionários teriam vazado informações para facilitar o bombardeio norte-americano no Iraque. A ditadura militar no Brasil fez da primavera de 1969 o outono da vida diplomática do pai de Sérgio, o diplomata Arnaldo Vieira de Mello. Sérgio, então, se fez na vida, no sereno do mundo e nos estudos. Ninguém se apropriou dele, a não ser o sentido maior da própria vida. Se fez um cidadão do mundo, pôs em prática o que escreveu na tese de seu doutoramento ao defender o conceito de civitas máxima. É, em meu modo de ver, uma lição muito oportuna para os dias presentes do Brasil. Vivemos o tempo dos bipolares de ocasião. Cada um relembra Chantal Mouffe. Cada um está convencido que o direito e a razão estão de seu lado. O dissenso e a diferença foram substituídos por uma outra relação,
o dissenso e a diferença foram substituídos pela relação amigo-inimigo. Quem, a qualquer custo ou preço, está de seu lado, merece a epifania. Quem assim não se porta é arremessado à lata de lixo da história. Bom juiz é aquele que, nessa lógica perversa, dá ganho de causa a quem está convencido, a todo custo e qualquer preço, que o direito e a razão estão de seu lado. Esse tribalismo bárbaro contaminou as relações, as instituições e mesmo o nosso dia a dia. Precisamos sair desse atoleiro simplificador e plebiscitário. Eis a importância deste evento e desta data. Sei que me dirijo a pessoas que, no âmbito da família da justiça eleitoral, labutam dia a dia para que as eleições periódicas sejam legítimas, para que haja participação ativa e imprescindível dos partidos políticos, e mais ainda do próprio povo, e para que os desafios não afetem a estabilidade democrática do Brasil. Vejamos os desafios que nos esperam à luz dos dados disponíveis das últimas eleições municipais. Tivemos 6.568 candidatos a prefeitos no Brasil e 463.405 candidatos a vereador em 2016, em 5.568 municípios. Sobre os dados de gênero, apuraram-se nas eleições de 2016 68,1% de candidaturas masculinas e apenas 31,9% de candidaturas femininas. E aí vem o nosso trabalho. Um mínimo de segurança jurídica substancial e de previsibilidade adequada são demandadas pela interpretação e aplicação das leis eleitorais. Todos os dias somos arrostados para saber quais são os eleitores aptos a votar, quais são os critérios para apresentação de candidatos, quais são as normas de acesso aos meios de comunicação, quais são os mecanismos de controle de gastos de campanha e especialmente do fundo partidário. Quais são as sanções a essa burla perversa que tem sido levada a efeito contra o incentivo e apoio à mandatória e imprescindível participação política das mulheres. Eis alguns dos desafios que nos esperam para as eleições do próximo ano. Desafios que batem as portas e revelam permanente repto de confiança que deve ininterruptamente ser enfrentados por juízes jurisdicionados perante a justiça eleitoral. Por isso, na abertura deste evento, a primeira palavra é enaltecer o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que é exemplo dos tribunais do Rio de Janeiro e de São Paulo, acolheram o desdobramento dos trabalhos para fins de sistematização das normas eleitorais. Meu especial agradecimento ao presidente Gilberto Ferreira, em nome de quem expresso gratidão como coordenador desse grupo de trabalho no Tribunal Superior Eleitoral, que permeia o Brasil formal, que precisa aurir conhecimento e experiência com o Brasil real, fora dos gabinetes. Meus agradecimentos também aos eminentes ministros Og Fernandes, Tarcísio Verde Carvalho Neto e Carlos Horbach. Agradeço aos diversos coordenadores dos eixos temáticos, pessoas fenomenais que se apresentaram para nos auxiliar nesse trabalho, oriundos dos mais distintos e abalizados segmentos da justiça eleitoral, da comunidade acadêmica, do Ministério Público Eleitoral, da briosa advocacia eleitoralista. Especial agradecimento à Escola Judiciária Eleitoral, na pessoa de seu coordenador nacional, o professor Flávio Pansieri.
à professora Poliana, que aqui se encontra, Poliana Pereira dos Santos, e ao juiz Nicolau Conque Júnior, que integram o nosso gabinete no Tribunal Superior Eleitoral, a minha gratidão. Deram-me pés para andar nessa matéria. Hoje, neste evento, finalizaremos a segunda etapa da tríplice cronologia que nós nos propusemos a levar a efeito sobre essa sistematização. Começamos em fevereiro e vamos encerrar no dia 30 de setembro, quando entregarei o resultado do trabalho à presidente Rosa Weber às 18 horas, como já agendado. Por isso, almejo tenhamos aqui uma profícua jornada de afazeres. E para começar os trabalhos, até este momento estava fazendo a introdução, para começar os trabalhos, irei dissecar, presidente Gilberto, 4 questões que me parecem relevantes serem postas no conjunto desses afazeres. Eis a primeira que desejo tratar. Falemos um pouco das nossas 3 décadas da Constituição de 88. Para ser justo com o texto constitucional, é preciso reconhecer que, a despeito de suas emendas, que, de modo quiçá surreal, já ultrapassaram a centena, a Constituição ainda assim foi e tem sido capaz de enfrentar os maiores desafios à estabilidade institucional do país, sejam desafios oriundos de causas políticas, sejam de causas econômicas. Crise institucional não nos faltou nesses 30 anos. Vamos a alguns exemplos. Ainda debutando na implementação de suas promessas, a primeira eleição direta para presidente da República, após o período de exceção, desembocou em renúncia do presidente da República em meio a um processo de impeachment, com o país governado sucessivamente por vice-presidentes. Questionava-se até mesmo o modelo político ideal para o Brasil. No entanto, verificou-se nas eleições seguintes um quadro político mais estável, talvez em grande parte tributário de uma estabilidade econômica com o estancamento da hiperinflação, com 2 presidentes eleitos cumprindo seus mandatos. Não tardou, porém, para que essa trajetória de estabilidade sofresse nova solução de continuidade, com mais um processo de impeachment, dessa vez concluído com o controvertido afastamento da primeira mulher eleita presidente do Brasil. Entre mentes, o quadro de instabilidade institucional. No mesmo período, destacam-se os sucessivos escândalos de corrupção, dentre outros, pelas cognominações midiáticas que receberam, e cito-as, tal como ficaram conhecidos: esquema PC Farias, anões do orçamento, mensalão, Lava Jato com seus inúmeros dobramentos, entre dezenas de outros que desafiaram a confiança do eleitor no sistema democrático. Isso nos leva a uma primeira interrogação. A arquitetura política do país, que adotou um presidencialismo de coalizão, combinado com pluripartidarismo, que não tem sido capaz de garantir a governabilidade, passa a ser ele mesmo um indutor privilegiado de crises sucessivas? A resposta não deixa de ser, ao menos em parte, sem maior erro, afirmativa. Aliado a tudo isso, observa-se um crescimento acentuado da complexidade típica de uma sociedade cada vez mais plural. A emergência de novos sujeitos sociais, existentes no passado, mas até então invisíveis ao direito, e a necessidade de acomodação e convivência das mais diversas visões de mundo, deram nascimento a demandas que começaram a escapar
aos meios de solução tradicional do direito. Com a emergência dessas novas vozes, o esquema cômodo e simples da subsunção dos fatos à norma já não era mais capaz de dar resposta às questões daí provenientes. Distantes da solução do tudo ou nada, essas demandas que assumem cada vez mais a forma de reivindicações geraram um resultado mais que previsível. Expuseram o Poder Judiciário à legítima crítica social. Afinal, decisões pautadas pela maximização de direitos estão mais suscetíveis ao juízo de contingência e, por consequência, à recriminação. Reações às decisões judiciais passam a ser, como são hoje, cada vez mais recorrentes, amplificando o manancial de instabilidade. Esses momentos, que já foram designados pelo professor José Rodrigo Rodrigues como momentos de alta voltagem política, esses momentos de alta voltagem e certo esgarçamento da textura democrática alcançaram e alcançam o seu ápice no período eleitoral. E é por isso que a justiça eleitoral, tal como uma represa, de quando em quando abre as suas comportas. É nessa etapa que as forças políticas se entrechocam e reclamam um árbitro neutro, imparcial, que seja capaz de legitimar o resultado da vontade popular. Não raramente, as eleições servem para evitar a permanência de uma crise e a justiça eleitoral tem, portanto, a difícil e relevante tarefa de não a prolongar. Eis aqui o papel da justiça em geral e da justiça eleitoral de modo especial. Evitar a criminalização da política. Evitar a criminalização da política ao estabelecer a diferença entre punir os ilícitos cometidos no exercício da política e tomar a política como atividade criminosa. Não há democracia sem política e, portanto, criminosa não pode ser a política. Parlamentares, sim, cometem ilícitos e devem ser punidos, mas as instituições precisam ser preservadas. Juízes também cometem ilícitos e devem ser punidos, mas as instituições precisam ser preservadas. E assim se aplica a todos os atores dos poderes e das instituições brasileiras, incluindo o Ministério Público e a administração pública. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o legislador, nem o julgador, e muito menos o acusador. Na perspectiva das eleições de 2020, é importante sublinhar que quem ama a democracia, ama, como escreveu Adam Pravorsky, ama um grau, uma densidade de incerteza, porque a crise é íncita às democracias, de modo que sua existência não implica necessariamente um abalo à normalidade democrática. E sem ingressar na rica discussão entre os defensores do consenso na política, como está nas obras de John Rawls e Jürgen Habermas, ou de seu caráter agonístico, como escreveu a importante pensadora Chantal Mouffe, na superação do denominado antagonismo político, é certo que a democracia se revela no conflito. Afinal, a democracia só faz sentido no político e é inescapável que dela faça parte a luta pela conquista do poder. O que se exige para sua preservação é a manutenção de consensos mínimos que Giovanni Sartori identifica como sendo os seguintes três. Primeiro, os valores últimos compartilhados por uma comunidade, vale dizer, o nosso sistema de crenças. É por isso que é preciso ter fé constitucional. Fé que a Constituição é o conjunto de nossas possibilidades e também é o nosso limite.
Em segundo lugar, diz Giovanni, as regras do jogo consubstanciadas na fixação do procedimento para a tomada de resolução de conflitos. Quem tem o direito de decidir e como decide? Isso é que nos diz respeito, especialmente à justiça eleitoral. E daí a importância no Estado Democrático de Direito da fundamentação das decisões. O destinatário dela pode divergir, mas quem a emite tem o dever de prestar contas de como decidiu o que decidiu. Decisão sem fundamentação é nula e é uma porta aberta, não de discricionariedade, mas sim de arbítrio judicial. E, em terceiro lugar, o governo que sujeita a oposição é por esta reconhecido com o que Sartori denomina de governo consentido. Neste ponto, e em conclusão a esta primeira das 4 questões que quero aqui enfrentar, eleições periódicas, livres e justas, são provas da vitalidade democrática e a efetiva aplicação da lei penal, sancionando violações à moral pública objetiva. Moral pública objetiva que nada tem a ver com moralismos de ocasião. Sancionando violações aos valores constitucionais, que nada tem a ver com as concepções ideológicas do intérprete, que deve ser sempre, se juiz mesmo for, imparcial. Essas sanções se integram na paisagem da política como pressuposto das candidaturas, sem que isso importe na sua criminalização. Assim, em 2020, bem como nas demais eleições que sucederão, a cidadania eleitoral, após o exame de propostas e quadros partidários, terá a oportunidade de desenhar com suas escolhas os limites e as possibilidades da gestão pública que se almeja ter. Vamos à segunda questão que intento tratar hoje. Diz respeito à função da justiça eleitoral nesses tempos, como se denomina na palavrinha da moda, de backlashes, de reações e retrocessos, e de garantia de direitos fundamentais num estándar mínimo protetivo. Aqui, parece-me que regras e normas básicas das instituições brasileiras são interpretadas e aplicadas cotidianamente pela justiça eleitoral. E temos um desafio: dar previsibilidade e estabilidade às dimensões hermenêuticas dessa tarefa. Por isso, esse grupo de trabalho que criamos em fevereiro, por delegação da presidente ministra Rosa Weber, a portaria 115 de 13 de fevereiro de 2019, teve e tem por isso mesmo como propósito identificar eventuais conflitos nas normas eleitorais vigentes e propor sua sistematização. Não há pretensão de inovação legislativa. Trata-se somente de contribuir na administração e regulamentação infralegal dos procedimentos eleitorais. Reitero aqui o que assentei ao começo do ano, ao início dos nossos afazeres. Orientamo-nos por um método informado pelas premissas do diálogo construtivo entre conhecimento e experiência, pressupondo a contribuição indispensável de todos e cada um que compõe o universo da justiça eleitoral brasileira. É uma tarefa modesta, reconheço, quando se pensa nas pretensões legítimas e necessárias da reforma eleitoral. Mas, por outro lado, é de extrema relevância para a afirmação das regras do jogo eleitoral. E é preciso levar a sério essa legítima concepção e essa competição. Para isso, as regras que fixam os limites das ações de cada ator do processo eleitoral exercem um papel central. E uma qualidade desse sistema de regras deve ser a certeza. Ainda que o direito seja linguagem e que a marca típica da linguagem seja a sua textura aberta, a redução das incertezas é um dever, principalmente daquilo que merece o nome de jurisprudência.
Em uma campanha eleitoral, por exemplo, é plausível que os candidatos tenham dúvida quanto à melhor estratégia para conquistar a afinidade do eleitor. Mas os candidatos não podem ter dúvidas quanto aos limites normativos das estratégias possíveis. Assim, ao lado de sua estabilidade, faz-se necessário garantir sua persistência semântica, a fim de firmarem-se as expectativas e as condutas dos atores sociais, definindo o que é correto e racional dentro do jogo. E é preciso que as instituições atuem, nomeadamente a Justiça Eleitoral atue, de modo a promover a contenção das incertezas. E uma das formas de realizar esse ideal de segurança jurídica é compor um quadro hermenêutico duradouro entre os sentidos que os contendores atribuem, o que somente será possível a partir de uma solidificação normativa apta a viabilizar a previsibilidade dos precedentes. Essa é a proposta desse trabalho. Por intermédio da cooperação, assegurar consensos mínimos acordados pelos atores da política, respeitadas as pluralidades de concepções e as normas eleitorais vigentes a partir do filtro da Constituição da República de 1988. Esse não é um trabalho insular. Aliás, o mundo contemporâneo já não mais tolera a ideia de um demiurgo que seja capaz de tudo organizar. Como sabemos de trágicas experiências históricas, ninguém deve estar acima das instituições, nem reclamar para si a exclusiva representação do povo. A sociedade reclama legitimidade que se revela pela mais ampla participação, via representação ou via soberania popular direta, como há, por exemplo, entre nós no plebiscito e no referendo. A jurisdição, nós os juízes, a jurisdição não faz, a jurisdição não pode e a jurisdição não deve fazer escolhas políticas. Juiz imparcial não oferece, nem recebe contraprestações. Na política, a democracia tem o seu caminho, que é o da soberania popular, que deve ser respeitada. Por isso, a nossa tarefa se traduz, em grande medida, em autocontenção e limites. O juiz, antes de tudo, é juiz de si mesmo. Autocontenção e limites. E o país que demanda união em torno da democracia, união em torno das instituições democráticas, da liberdade individual, da autodeterminação coletiva por meio da democracia representativa, está face a face com essa mesmerização de autocratas de ocasião. Por isso, a obra da Justiça Eleitoral de 2020 e de 2022 que nos esperam, porque esta obra carrega o selo do compromisso com a democracia de todos e de cada um, dentro das regras do jogo, sob a legalidade constitucional, e que cada um possa chamar de sua a tarefa de preservar a democracia, a normalidade e a legitimidade das eleições e compartilhar um futuro que dê respostas adequadas às interrogações do presente. Uma palavra agora, e essa é a terceira questão que eu almejo tratar, sobre os partidos políticos que, aliás, partidos que são objeto de um eixo específico dos nossos trabalhos. Ao pensar nas instituições, pensemos todos nós, por um segundo, mentalmente, nas instituições centrais da vida democrática, não raro esquecemos de incluir os partidos políticos. São os partidos que escolhem os candidatos e dão início ao processo eleitoral.
São eles que definem, por exemplo, a participação das mulheres, o debate sobre políticas de acesso e de inclusão, de minorias ainda subrepresentadas nas instituições políticas. São os partidos que mais se aproximam dos eleitores nos inúmeros e milhares de rincões do país. São os partidos, não massas destituídas de institucionalidade que funcionam como inconsciente coletivo e, como a história mostra, são combustível para fascismo de ocasião. O esquecimento sobre a imprescindibilidade do pluralismo partidário talvez possa ser compreendido pelo fato de que, curiosamente, o legislador constituinte fez poucas referências em relação a outras matérias, fez poucas referências aos partidos no texto constitucional. Assenta sua autonomia e a sua natureza privada. Quiçá, no debate da Constituinte, nos debates, estava presente aquela desconfiança que nos Estados Unidos foi objeto de um texto que Madison escreveu nos chamados Federalist Papers, onde ele dizia que havia o risco de formar facções ou de que os partidos se transformassem em meros intermediários entre o verdadeiro agente político, ou seja, o cidadão, e o poder. E entre nós emergia o sonho da democracia direta, alimentada pelo online, contribuindo para que o papel desse ator essencial, que é o partido político, ficasse em segundo plano. A mensagem que lhes trago é que, em meu modo de ver, os partidos são indispensáveis para a democracia. E há sólidas razões públicas para isso. Não pelo que fazem, mas sim pelo que deveriam fazer. Eles deveriam ajudar no fiscalizar das instituições públicas, criar estruturas para manter contato com o eleitorado, dar espaço para que as principais ideias de políticas públicas sejam ou fossem construídas. Parlamentares podem não ter o conhecimento sobre todas as complexidades da vida pública, por isso o partido há de ter fundações, institutos, para assessorá-lo na tomada de decisões. Veja-se que em temas ligados às realizações de direitos sociais, não apenas os assuntos são complexos, como também não se pode estabelecer uma racionalidade meramente burocrática. Imperam em muitos temas os chamados desacordos morais razoáveis. E aqui o debate no âmbito dos partidos políticos é um debate essencial. Um desses exemplos se evidencia quando o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao cumprir a Constituição e chancelar mandado de criminalização da homofobia, recebeu, em contrapartida, ao invés de um debate republicano, uma iniciativa de proposição da criação dos crimes de hermenêutica. Mas, nada obstante isso, são os partidos que deveriam ajudar no controle da administração, sem almejar vantagens indevidas. Isto porque, quando suas ideias são convertidas em leis, são eles que fiscalizam sua implementação. São os partidos que devem manter os eleitores motivados e engajados nos intervalos entre as eleições. Estou profundamente convencido que a democracia brasileira não pode deslembrar que o jogo político é um jogo coletivo. Que nós não nos esqueçamos do papel de cada uma dessas instituições na consolidação da democracia brasileira. E não apenas dos partidos, como também a função imprescindível da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, da liberdade de comunicação. A liberdade somente se protege com mais liberdade. Nenhuma regra
sobre as denominadas fake news pode abrir a menor brecha à censura ou à democracia. E, portanto, esta terceira quadra de reflexão diz respeito à essencialidade dessas instituições. Para finalizar, trato da quarta e última questão que reputo vital para a democracia brasileira, que é o papel do judiciário, especialmente de cortes superiores, como o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Alguns poderiam pensar que a missão de preservar a Constituição é exclusivamente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Não é. E se for, é uma visão equivocada. Não é o Supremo que detém a última palavra sobre o projeto da Constituição. Tanto assim que é o Congresso, o Parlamento, que pode emendá-lo e alterá-lo. O tribunal é, no máximo, copartícipe da tarefa de distribuir confiança nas instituições. E este me parece o X da questão. Confiar ou não nas nossas instituições. Em linguagem jurídica, no âmbito das cortes superiores, especialmente do Supremo, costumamos expressar decisões como margem de discricionariedade, autonomia, competência, prerrogativas, controle de constitucionalidade ou de legalidade, entre outros. Ao utilizar essa linguagem, e somente quando a utiliza, fala o Supremo por último. Mas é somente quando falamos da linguagem jurídica. Daí porque criar respostas meramente punitivas em lugar do constitucionalismo dialógico, dar espaço ao direito penal, quando o Poder Judiciário exerce legitimamente e dentro da Constituição o seu papel contramajoritário, é dar um passo a um abismo que é próprio de regimes totalitários. No mesmo discurso de promulgação da Constituição, há um pedaço que, infelizmente, não entrou para a história. Há um pedaço do discurso de Ulisses Guimarães que, infelizmente, não entrou para a história, mas me permito ler 5 linhas. Disse o então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, cito entre aspas, a vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da República ao prefeito, do senador ao vereador. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube. Eis o primeiro mandamento da moral pública. Ulisses Guimarães, 5 de outubro de 1988. Naquele momento e após, quando da aprovação da Constituição, poucos eram os recursos de que dispunham as autoridades públicas para fiscalizar e combater a corrupção. Mas esse desafio teve respostas. E essas respostas são bem ilustradas pela cooperação entre diversas instituições brasileiras. Avançamos nesse campo, sem dúvida alguma. Logo, em 1991, 3 anos após a promulgação da Carta, o Brasil ratificou a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes, que exige dos Estados a criminalização da lavagem de dinheiro. E, a fim de cumprir esse compromisso assumido, o Congresso brasileiro aprovou a Lei 9.613 em 97, que criou o tipo de lavagem de dinheiro. Em 2006, o Brasil ratifica a Convenção de Combate à Corrupção. Novas leis são aprovadas
e até mesmo a legislação de lavagem de dinheiro é aprimorada. Em cada um desses movimentos, o que fez o Congresso Nacional? Concedeu maiores poderes para que o Ministério Público e a Polícia Federal possam fiscalizar, assim como limitaram os direitos dos recursos que os condenados podem dispor. Muitos desses avanços legislativos se devem a louváveis iniciativas, especialmente de 2 presidentes da República legitimamente eleitos após 1988 e que ambos cumpriram seus mandatos. E a cada um desses passos, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a responder sobre os limites e, portanto, sobre a confiança que o processo criminal depositava em cada uma dessas instituições. Seguindo parâmetros expressos em linguagem jurídica, o que fez o Supremo nessas 3 décadas? Fixou as hipóteses em que a investigação do Ministério Público pode ocorrer. Fixou os casos em que a Polícia Federal pode celebrar termos de colaboração premiada. Fixou o alcance do direito dos acusados, como também do direito à presunção de inocência. Evidente que há divergência. Havia antes de 88, houve durante a Constituinte e há ainda agora na interpretação da Constituição. E é por isso que vivemos numa democracia. É indisputável que injustiças podem ter sido cometidas e que devem ser, em cada caso, nas particularidades dos fatos concretos, reparadas, se houverem. É certo também que as respostas, sem dúvida, nunca foram ou serão satisfatórias para todos. Há, por exemplo, os que gostariam agora de ver menos poderes para as polícias, menos competência para o Ministério Público. A minha aposta, como juiz constitucional, é num Brasil fiel à Constituição. Num Brasil que não tem receio de prestar contas, que não tem receio à exposição pública das ideias, às críticas e aos debates. Tenho fé constitucional, mas de olhos abertos e ouvidos atentos àqueles que pregam a diluição das instituições, que não se confunde com divergências pontuais que podem, e em juízos colegiados, devem ocorrer. Pode haver dúvidas, por exemplo, quanto à extensão dos limites que devem ser impostos à atuação das instituições. É certo, porém, que o que mantém a democracia viva é a pluralidade de instituições confiáveis que juntas materializam o projeto constitucional. Por isso, a tarefa de um juiz no Tribunal Superior Eleitoral ou no Supremo Tribunal Federal é, a rigor, a de ser apenas um voto, dentre outros que formam uma única instituição num conjunto ainda maior de instituições. Mas juiz algum está, como disse e reitero, acima da lei. Juiz algum tem uma Constituição para chamar de sua. Juiz algum tem o direito, a prerrogativa de fazer de seu ofício uma agenda pessoal ou ideológica. Se o fizer, dentro ou fora da Suprema Corte, dentro de qualquer instância do Poder Judiciário, há de submeter-se ao escrutínio da verificação. Igual proceder se aplica ao Ministério Público, igual proceder não pode ser diferente na advocacia, na defensoria, nas procuradorias, nas carreiras públicas, como também há de ser na sociedade. Corrupção não há apenas no Estado, há também nas relações sociais, e por isso devem prestar contas também todos profissionais de diversas ordens, médicos, engenheiros e assim por diante. O juiz é tão somente o que os autos nos quais ele oficia dizem o que ele é. Um magistrado é o que ele faz,
ou mesmo o que ele eventualmente deixa de fazer, omitindo-se. Um juiz não é a versão que tem ele mesmo de si, nem a narrativa de outrem. Sem dúvida que estamos diante de uma aparente falta de certeza num conjunto tão complexo de atores, mas o caminho que me parece indispensável, possível e necessário é o da confiança que temos que construir e permanente manter nas instituições democráticas e na nossa Constituição. E é em nome dessa confiança que as escolhas mais cedo ou mais tarde recaem sobre modelos de Estado que aprofundam a consolidação de 88 para cá da jovem democracia brasileira. O futuro dirá tanto de nossos erros quanto de nossos acertos. Ninguém passará incólume ao testamento da própria consciência e da própria história. E para concluir, exalto o caráter de resiliência de nossa Constituição ao enfrentar tantas e tão variadas crises. Indico, com algum senso de crítica construtiva, que devemos debater o modelo político brasileiro, um presidencialismo de coalização e um pluripartidarismo hipertrofiado. Ressalto a complexidade das novas demandas em uma sociedade plural, e não podemos deixar de inserir o próprio Poder Judiciário no mapa dessa crise. Tenhamos presente, especialmente agora, com o elastecimento dos afazeres da justiça eleitoral. Vencido, não convencido, mas esta foi a definição que se tomou, o elastecimento das atribuições da justiça eleitoral. Punir corruptos e corruptores não é uma tarefa que se faz apenas dentro do Estado, mas passa por trabalhos importantes que põem em xeque o modo de viver e de estar em sociedade, o modo de fazer política no Brasil, especialmente quanto ao financiamento das campanhas. Assim o fez a importante lei da ficha limpa e sua legítima pretensão de moralização política. Por fim, ressalvo o risco reiterando. Entendo que para a democracia é um passo ao precipício criminalizar a política. A repressão deve ser ao crime e aos delinquentes, assegurando por evidente as devidas garantias constitucionais do direito de defesa e da ampla produção probatória. Mas também será um risco para a democracia se consentirmos com a impunidade, se seccionarmos a corrupção a segmentos seletivos e se deixarmos de compreender que também há corrupção real na falta de escolas, na falta de saúde pública, de infraestrutura e de tudo o que faz um país merecer o nome de nação aberta, plural e inclusiva. Por isso, sistematização das normas eleitorais para nos auxiliar nas eleições de 2020. Pode ser um grão de areia, mas cada um carregando o seu, a nossa cara pode ser imensa e importante. Claro que são evidentes as dificuldades de controle das eleições municipais em um país continental, ao lado da emergência da desinformação ou das denominadas fake news. Mas erram aqueles que imaginam que a justiça eleitoral adotará qualquer providência para manietar a imprensa. Ao contrário, a liberdade de expressão e de comunicação se realizam no pensamento plenamente livre. E esse é o nosso mantra. Para os problemas da liberdade, mais liberdade. Eis um conjunto de desafios que devem, quiçá, desenhar nas escolhas políticas e nos nossos debates para um possível futuro. Resistir
há uma persistente elite do atraso, suplantando-a, pois foi por aí que se contaminaram os partidos políticos, inclusive aqueles de corte programático e de nitidez ideológica, e assim aqueceram por ações ou omissões com a perniciosa captura do melhor dos sonhos de uma geração. Resistir às massas de manobra, resistir aos arautos da quebra constitucional, resistir ao verniz da liberdade que tem sido usado para esconder a essência do arbítrio, resistir aos retrocessos éticos e jurídicos, enfrentar o patrimonialismo que ainda une a corrupção real à exclusão social e econômica, ao modelo que esbulha marginalizados de patamares mínimos, dignos de vida, que exclui mulheres e homens de trabalho digno, que exclui da sua vivência plural povos indígenas, direitos emancipatórios das mulheres, das crianças e dos adolescentes, iniciativas empreendedoras de emprego e de produção de renda, e resistir à elevação do sistema punitivo estatal como lenitivo para todos os males. Nada obstante, é fundamental que também se aplique o sistema punitivo estatal na sua legitimidade e nos seus limites constitucionais. Não roubar e não deixar roubar, como disse Ulisses Guimarães. O futuro, presidente Gilberto, e falo da nossa geração, a olhar para os seus e os meus cabelos brancos, já um pouquinho destelhados pelo passar do tempo. O futuro não nos absolverá se cruzarmos os braços, se a justiça se encastelar longe do povo e se os juízes se situarem fora dos marcos constitucionais. Essa é a nossa geração, do pai da Ana Carolina, a geração de todos nós que aqui estamos para dizer que devemos ter firmeza e sermos implacáveis nos limites da lei com todos aqueles que se inebriaram com o aroma do ouro e da prata. Implacáveis com todos, mesmo sem justiça seletiva. Eles sabem por quê. É preciso respeitar por evidente o Estado democrático de direitos e as garantias fundamentais. E na mesma linha, é preciso punir nos limites e nos termos que a Constituição autoriza e legitima. E nós que somos juízes, sabemos que acima de nossas convicções devem falar mais alto as nossas responsabilidades. Para citar o bom e velho Max Weber, juiz não tem ética da convicção, juiz tem ética da responsabilidade. E é por isso que aqui hoje na Justiça Eleitoral me permito dizer, quando rufam tambores de guerra, melhor é chamar a Justiça Eleitoral. Melhor é olhar para o ano próximo, para as eleições municipais que teremos em todo o país. E eis uma oportunidade para dar um testemunho de um país que deve orgulhar seus filhos, meus netos, e todo o seu povo, da humanidade que precisamos realmente merecer, com tolerância, com respeito, com diversidade. Ou então, será uma oportunidade perdida para conosco mesmo e com a nossa história. Almejo bom dia de trabalho a todos e sublinho o vocábulo todos. Tenhamos presente que todos aqui, sem exceção, nós também somos os outros. Somos nós mesmos aqueles outros. Lembremos-nos
do sentido que usava ao lado da palavra inferno Jean-Paul Sartre. Nós mesmos somos aqueles que parecem existir num lugar que não reside em cada um de nós. Nós também somos o que criticamos. Somos ao mesmo tempo juízes e julgados. Somos todos aqueles que julgamos em alguma medida, porque numa sociedade todos somos um. Por isso, o juízo reflexivo kantiano, não o juízo determinante de formações mentais a priorísticas, onde quem conclui vai apenas à busca de uma justificativa para motivar uma decisão que a prioristicamente já tomou. Quem assim procede, juiz não é. Falo do juízo reflexivo, como desenvolveu Kant, não do juízo determinante, que é esse de encontrar justificativa para unir qualquer coisa a outra coisa, não importando aonde se chegue. Este juízo reflexivo é o que nos dá um mundo em comum. O mundo do qual fala o Papa Francisco nas suas obras extraordinárias. Ou o mundo de que fala Albert Camus, um ateu, nas suas obras também extraordinárias. Nós temos o mundo do dissenso, o mundo da res pública, o mundo que tem que distinguir o certo do errado, o mundo que convoca a paz e o bem. Entre mentes, nesse trabalho de sistematização, conclamo a todos que façamos o que pudermos para afrontar esse ceticismo que transformou o limite numa espécie de vale-tudo. Não é possível dizer que, sob a Constituição, qualquer afirmação se sustenta. Ao contrário, há limites. E esses limites estão acima de ideologias ou conjunturas. Se aplicam ao tempo de ontem, aos dias de hoje e ao dia de amanhã. E não é necessário ter aquilo que Platão escrevia, dizendo que para acessar a esse estágio de conhecimento, precisaria-se ter uma natureza nobre. Não se trata de nada disso. Para acessar esse estágio, basta ter caráter, o agir consciente e ação constante, manter acesa a chama que nos vocaciona a dizer, como todos nós estamos dizendo aqui nesse momento, sim, presente, aqui estamos para fazer a nossa parte. É isso mesmo que nos espera, inventar o futuro. Essa é uma expressão usada por Sérgio Vieira de Mello, e que é reproduzida na biografia que eu mencionei ao começo. A sua esperança, de Vieira de Mello, soa como uma advertência para aqueles que são adejados por uma frase bíblica, desembargador Tito: bem-aventurados os que têm sede de justiça. Ela exige essa sede, lucidez de bisturi e olhar amoroso. São duas boas companhias para que nós não sejamos soterrados pelo peso de nossos erros, muito menos pela jactância dos nossos acertos. A chama de Vieira de Mello e de tantos aqui presentes e outros ausentes segue tremulando. Tremula aqui, acolá e em algum lugar. Vieira de Mello escreveu a jornalista Samantha Power na sua biografia: sabia demais. Aqueles que sabem demais às vezes se vão. Mais ainda perto de nós, o destino foi cruel com o ministro Teori Zavascki, a quem sucedi em numerosas funções no tribunal. Isto para ficar no exemplo que me é muito caro, próximo e doloroso. Muitos feneces, alguns são desterrados, outros segregados, e tantos outros mais se extenuam do presente e se põem para fora do próprio circuito da vida. Para honrar aqueles que jazem, nós somos os remanescentes. Nós somos aqueles que devemos tentar
vencer a impotência das instituições, resistir ao peso das nossas próprias instituições, das contradições, dos interesses mais diversos que vêm agora armados pelo poder de liquefação do tecido institucional. E por mais que saibamos que isso pode beirar o impossível, por mais que mesmo quando numa existência haja um só Sérgio Vieira de Mello e um só Teori Zavascki, a chama que alumia, deve repetir, como escreveu em Portugal o poeta Manuel Alegre: mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Muito obrigado.